E fala galera, meu nome é meus vídeos e hoje, gente, nós estamos aqui assistindo a história de Ben, então bora lá. Você tinha quando a internet explodiu? Provavelmente você era jovem. Só pra falar lá que é de terror, mas não me assusta com demais nada. Para acompanhar todas as coisas bizarras que aconteceram na década passada. Você sabia, por exemplo, que naquela época ocorreram histórias reais envolvendo videogames e espíritos? Hoje eu trago para vocês uma história incrivelmente densa que aconteceu em 2010 e que foi o assunto mais comentado no Reddit daquela época. E só ia pra falar, quem fez esse vídeo foi o Rue Studio. Inscrevam lá no canal dele, então bora lá. Em 7 de setembro de 2010, o usuário Jaduzable, eu não sei falar direito o usuário dele, mas enfim. Em 7 de setembro de 2010, o usuário Jaduzable foi até o Reddit para contar para a internet o que havia acontecido com ele nos últimos dias. Ele tinha recém entrado na faculdade e um amigo tinha dado para ele um videogame Nintendo 64. E ele ficou muito feliz porque ele finalmente poderia jogar o que ele não tinha conseguido jogar na infância, porque ele nunca teve Nintendo 64. Olha que história triste. O Nintendo 64 só veio com um jogo Super Smash Bros. E obviamente ele ficou enjoado de jogar várias vezes o mesmo jogo o tempo todo. E lá nos Estados Unidos é muito comum fazerem feiras de usados, que são feiras que geralmente os pais fazem na frente de casa vendendo coisas usadas que mais ninguém dentro da casa usam. Nada mais justo do que vender se você não está usando. O Jaduzable foi eu não consigo falar esse nome direito. O Jaduzable pegou o carro dele e saiu dirigindo por essas feiras de usados em busca de novos cartuchos de Nintendo 64. Ele comprou um 007 GoldenEye, um F-Zero e um Pokémon Stadium e mais 2 controles. Satisfeito, ele estava voltando para casa quando no meio do caminho ele encontrou mais uma última feira. Não havia ninguém naquela feira. Não havia nenhum carro estacionado, não havia nenhuma pessoa passando por perto, apenas a feira sozinha. E o Jaduzable não sabia porquê, mas ele sentiu uma necessidade imensa de estacionar e dar uma olhada naquela feira. O vendedor era um senhor idoso que era cego do olho direito e que, apesar de parecer bastante assustador, tinha sempre um sorriso no rosto. Na mesa dele tinha várias pinturas estranhas, feitas só com tinta preta, daquelas que o psiquiatra mostra pra você na sessão de psiquiatria e pergunta: o que você está vendo aqui? É uma borboleta ou você está vendo alguma outra coisa? E a última figura chamou muito a atenção do Jaduzable porque ela parecia um coração com espinhos nas pontas, muito parecido com a Majora's Mask, que é o item principal do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask, um jogo lançado em 2000 que é considerado um dos melhores jogos do Nintendo 64 e que o Jaduzable queria muito jogar. Bom, ele estava lá para comprar fitas de Nintendo 64, então ele simplesmente chegou pro senhor e perguntou: senhor, você tem algum videogame para vender? E o senhorzinho parou e pensou e falou: eu tenho alguma coisa, só um minutinho. Ele voltou para dentro de casa e aí quando ele foi de volta para a rua, ele estava com um cartucho de Nintendo 64 nas mãos. E para surpresa de Jaduzable, o rótulo estava rasgado, não dava para ver que jogo era. Porém, escrito de canetão, ali no lugar onde era para estar o rótulo, estava escrito Majora. Olha, mas que perfeito! Encontrei o jogo que eu tanto queria. Isso aqui com certeza é Majora's Mask. Ô senhor, quanto é que o senhor quer nesse cartucho? E para surpresa dele, o velho falou: então, pode ficar com ele de graça. Leva o cartucho. Fica tranquilo, só leva. Então ele voltou pro carro, feliz da vida por ter finalmente conseguido o jogo que ele tanto queria jogar e de graça. E enquanto ele estava indo embora, ele ouviu o senhorzinho dando tchau pra ele e falando algo do tipo Goodbye then. Goodbye then em inglês é algo do tipo adeus, até logo, até mais. Mas ele tinha dito aquilo de uma forma meio estranha, como se o Jaduzable não tivesse entendido direito o que o senhor tinha dito. Quando ele chegou no quarto dele, a primeira coisa que ele fez foi botar a fita do Majora pra jogar e ele viu que realmente era o jogo The Legend of Zelda Majora's Mask e que já tinha um arquivo save file lá dentro, ou seja, alguém já tinha jogado aquele jogo e tinha salvo o seu progresso lá dentro. Quando você começa um jogo no Majora's Mask, você pode dar um nome pro arquivo e consequentemente esse nome vai ser também o nome do seu personagem no jogo. E lá já tinha um arquivo salvo com o nome de Ben. Então o Jaduzable logo entendeu o que tinha acontecido.
o antigo dono daquele cartucho se chamava Ben e era provavelmente o neto daquele senhor. Por isso que quando o senhor deu tchau pra ele achou que tinha entendido errado. Na verdade, ele não tinha dito goodbye then, ele tinha dito goodbye Ben, meio que confundindo que ele fosse o seu neto Ben. E Ben havia ido muito longe no jogo, só faltava um templo para fazer, já tinha vários corações e já tinha quase todas as máscaras do jogo. Para quem não sabe, ao longo do jogo você precisa coletar 24 máscaras mágicas para poder progredir. Jaduzable manteve o arquivo ali e começou um novo progresso com o simples nome de Link. Que Link é o nome do personagem principal do jogo, para quem não saiba. Se você não sabia disso, você tá pecando um pouco. E foi tudo indo bem. Jaduzable fez o primeiro templo e depois ele chegou no segundo e tava tudo indo tranquilo, nada fora do normal. Mas tinha um pequeno bug. Os personagens no jogo, eles chamam o seu personagem pelo nome que você deu no arquivo do jogo. Se você chamou ele de Link, os personagens vão te chamar de Link. Se você chamou de Olívio, eles vão te chamar de Olívio. E o nome do arquivo do Jaduzable era Link. Porém, algumas vezes, alguns personagens estavam chamando ele de Ben. Era algo que não atrapalhava a jogabilidade, mas depois de um tempo ele ficava meio que se confundindo. Por que estão me chamando de Ben de vez em quando se não tem nada a ver comigo? Foi aí que o Jaduzable pensou, deve ser porque os arquivos Link e Ben estão conflitando. E o jogo, de alguma forma, deve estar se confundindo na programação e às vezes está me chamando de Link e às vezes de Ben. Bom, já sei o que vou fazer. Numa tentativa de tentar acabar com esse bug, ele deletou o save do Ben do cartucho. Mal sabia ele que ele iria se arrepender dessa decisão para sempre. Depois de um tempo jogando, a tela ficou branca e apareceu a imagem clássica de Dawn of a New Day, que é a tela que aparece quando os dias se passam no jogo. Porém, no espaço que indica o dia em questão estavam apenas várias linhas verticais e o título estava com as cores invertidas. A cidade estava completamente vazia. Ela normalmente está cheia de personagens andando para lá e para cá, mas dessa vez estava vazia. Nem mesmo os guardas estavam lá. Havia uma música anormal de fundo tocando, uma música que realmente existia no jogo, chamada Song of Healing, que é uma música que você usa para transformar as almas de certos personagens em máscaras. Porém, a música não estava sendo tocada normalmente. Ela estava sendo tocada de trás para frente em um loop infinito sem parar, formando um som extremamente desconfortável de se ouvir. Isso sem contar que algumas partes da cidade estavam extremamente estranhas. Texturas tinham saído de seus lugares, fazendo o personagem literalmente flutuar no nada. Às vezes também era possível ouvir uma risada de fundo. Essa risada pertencia a um dos personagens principais do jogo, o Vendedor de Máscaras, que é um personagem cheio de mistérios e teorias por trás dele. Mas o mais assustador de tudo é que Jaduzable estava sendo seguido. Por quê? Uma criatura começou a aparecer onde quer que ele fosse. Um tipo de boneco que imitava a aparência de Link, o personagem principal, com um rosto extremamente bizarro. Ele aparecia aleatoriamente conforme o jogador ia andando pelo cenário, sempre seguindo ele. Na verdade, aquele boneco existia realmente no jogo oficial. O próprio jogador poderia invocar aquele boneco. Porém, esse boneco só poderia ser invocado se o jogador tocasse uma música específica e também estivesse em lugares extremamente específicos. E eram poucos os lugares onde aquele boneco poderia aparecer. Nunca na história do jogo esse boneco aparecia do nada, ainda mais seguindo o jogador. E sem saber o que fazer, o Jaduzable decidiu simplesmente ficar parado na frente daquele boneco, esperando que ele talvez o atacasse, ou o matasse, ou sei lá, fizesse o que tinha que fazer. Mas de repente... Isso aqui, sério. O vendedor das Foi do máscaras nada. aparece na tela por menos de um segundo, com um grito de fundo e com o próprio personagem olhando para a tela por um momento. Obviamente algo ali não estava certo e Jaduzable, sabendo disso, saiu correndo em pânico, tentando fugir. Mais uma vez ouvindo os gritos. Porém, ao invés de voltar para o lugar de onde ele tinha vindo, ele acabou indo para um túnel subterrâneo e o boneco começou a perseguir ele de maneira mais agressiva. E dessa vez, não havia para onde correr. Apenas seguir em frente até o final do túnel com
essa aberração perseguindo ele. No final do túnel, ele chegou de volta à parte central da cidade, que continuava vazia. Ao caminhar até o centro da cidade, ele ouve um grito. A tela bugada de Dawn of a New Day volta mais uma vez. Agora ele está em um confronto direto contra ninguém mais, ninguém menos que o vilão principal do jogo, Skull Kid, com a Majora's Mask. Isso não deveria acontecer até no mínimo o final do terceiro dia, mas não é como se as coisas fizessem muito sentido agora, não é verdade? De fundo estava tocando mais uma outra música do jogo, também de trás pra frente. Sem muito o que fazer, o Jaduzable dispara 3 flechas na direção do Skull Kid, que responde: "That won't do you any good." Em inglês, significa "isso não vai adiantar nada para você." E de repente, o personagem começa a levitar do chão e a pegar fogo, morrendo na hora. Esse tipo de golpe ou de magia, bruxaria, seja lá o que for, não existe no jogo. Nenhum personagem era capaz de fazer aquilo, nem mesmo aquele que era o vilão principal do jogo. Ele acaba retornando para o mesmo lugar onde ele havia morrido e ao invés de atirar uma flecha, ele decide simplesmente andar pelo cenário e depois correr na direção do Skull Kid. E mais uma vez, ele pega fogo e morre. Na terceira vez, porém, já não tinha mais uma música de fundo. Era puro silêncio. Jaduzable tentou uma nova estratégia, usar a sua Ocarina do Tempo para tocar uma música mágica e sair dali. Essa era uma das mecânicas principais do jogo, de tocar músicas mágicas que faziam determinadas coisas. E com certeza isso daria certo de alguma forma. Mas antes de conseguir completar a última nota, ele mais uma vez pega fogo e morre. E dessa vez o jogo começa a travar no meio da animação da morte. Ele volta mais uma vez no confronto contra o Skull Kid, mas Link já começa morto, deitado no chão em uma animação que não existia no jogo. E assim o jogo fica. Não tem muito o que fazer a não ser ficar deitado no chão enquanto o Skull Kid fica olhando pra você. Porém, 30 segundos depois, a tela fica preta. A frase clássica do vendedor de máscaras aparece na tela. "You have met with a terrible fate, haven't you?" Que em português significa "você se deparou com um destino terrível, não é mesmo?" Logo depois, um grito com a Majora's Mask de fundo Agora eu não por me alguns assusto. frames, e o jogo é reiniciado sozinho. Na tela de saves, ou seja, de arquivos de jogo, para o espanto de Jaduzable, o save dele tinha sido deletado e substituído por um novo chamado Your Turn, que em inglês significa sua vez. Não é possível mudar o nome de um arquivo depois que você o inicia. O jogo fez isso sozinho. Sem muito o que fazer, ele escolhe jogar aquele save e mais uma vez ele está deitado, morto, na frente do Skull Kid. O jogo é reiniciado sozinho mais uma vez. E dessa vez, quando o Jaduzable entra na tela de saves, lá estava ele. O arquivo de jogo de Ben, que havia sido apagado, retornou. Mesmo sendo impossível resgatar um arquivo de jogo depois que ele é apagado, Gente, lá tô com a estava boca o arquivo aberta. de Ben. E dessa vez tinha uma diferença. No arquivo de Ben, antes de ser apagado, ainda faltava completar um dos templos. Porém, agora todos os templos já haviam sido completados. Todo o arquivo apagado, todo o progresso estava lá de volta, mesmo depois de ser apagado definitivamente. E não apenas isso, ele tinha mais coisas. Como se entre o meio tempo em que o arquivo foi apagado e depois voltado para o cartucho, alguém tivesse jogado ele. E o que acontece quando se joga esse arquivo é algo extremamente bizarro, que transcende as barreiras da sanidade e faz o jogador se perguntar se ele não está ficando louco. Se você quer saber o que acontece quando se joga, então ajude compartilhando esse vídeo no WhatsApp ou nas redes sociais com seus amigos, ou o que quer que seja. Faça com que o máximo de pessoas possível conheça essa história, porque eu garanto pra... Que buguinho. Não, mas então, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E domingo sai a parte 2 desse vídeo. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Um abraço do Renan. E eu fui.